Você gostaria de saber por que você deve evitar o uso de jargões e excesso de termos técnicos no seu artigo científico? Se a sua resposta for sim, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores com as suas principais dúvidas. Bem, vamos lá. Nesta série que nós estamos fazendo das melhores práticas para a elaboração do seu artigo científico, o segundo passo que eu devo ressaltar e uma precaução que você deve tomar é: evite jargões da sua área, do seu campo de saber e excesso de termos técnicos. Pense que a revista científica ela é acessada não só por pessoas da sua área, mas também por áreas que às vezes possam se apoiar, por exemplo, na pesquisa em relação ao tema que você desenvolveu. Pessoas de outras áreas também além. E dependendo da revista científica, às vezes é aberto ao público da ciência em geral. Então, até por isso é importante, como eu sempre ressalto, escolher primeiro qual é a revista científica para você ver qual é a audiência. É uma audiência muito específica ou não, É uma audiência ampla ou é só da sua área de saber e algumas conectadas, mas de qualquer forma, o jargão e o excesso de termo técnico, mesmo que seja uma revista científica extremamente específica para um público muito específico, o jargão e o excesso de termos técnicos devem ser evitados, porque às vezes são utilizados os artigos científicos por estudantes da graduação que estão iniciando ainda os seus estudos, às vezes por pessoas de outras áreas que precisam do seu estudo para o desenvolvimento do trabalho delas. Então, quanto menos jargões e termos técnicos, não que você não vá usar termos técnicos, mas evitar quando possível, melhor, mais claro será o seu artigo. Portanto, você conseguirá chegar àquele objetivo principal, primordial dos artigos científicos, que é conseguir alcançar a audiência e obter o entendimento desta audiência, ou seja, as pessoas conseguem compreender a sua pesquisa, E jargões não permitem. Então, quando você for utilizar termos técnicos, pense se realmente é necessário. Quando for necessário, você não tem o que fazer. Agora, dependendo da revista, às vezes você tem que explicar esse termo técnico. Às vezes, por exemplo, você está fazendo um trabalho de filosofia, às vezes você está utilizando um determinado filósofo que tem por exemplo, um linguajar muito específico, você tem que explicar o que quer dizer aquele linguajar, Mas se for uma revista só de estudos daquele filósofo, às vezes não é necessário. Agora, se você quiser ter um maior alcance, obter mais citações, aí é melhor você sempre explicar alguns conceitos, algo que seja excessivamente técnico, porque pense que você vai atingir, o seu objetivo é alcançar o maior número de pessoas, e às vezes as pessoas não estão no mesmo patamar de conhecimento. Então, portanto, quando um texto é bem explicado, bem exemplificado, com uma linguagem clara, direta, você consegue alcançar mais pessoas. Então pense nisso na hora de escrever, Pense em ser claro e conseguir atingir o maior número de pessoas interessadas no tema que você desenvolveu a sua pesquisa. Bem, os jargões, em geral, eu considero como, e não só eu, Na realidade, ele é considerado um vício de linguagem. Ele é tido um vício de linguagem pela inadequação. Por quê? Porque você está utilizando no artigo científico que deve ser claro, no momento que você deve buscar clareza, algo que é muito obscuro, É uma frase obscura que muitos não vão entender. Às vezes as pessoas usam esses jargões, determinadas expressões, para mostrar erudição, às vezes utilizam palavras que são extremamente difíceis de serem usadas, muitas pessoas não conhecem, e aí alguns autores acham que por conta disso, tornando um texto com palavras muito difíceis ou com muitos jargões, mostra grande erudição, e é pelo contrário, porque quanto mais você sabe, mais claro é o seu texto, Então, não é por aí, você tem que obter a clareza, não a confusão e a dificuldade. Então, por exemplo, eu vejo, principalmente em textos de direito, só para exemplificar, fala, por exemplo, porque a exordial
foi protocolada pelo parquet e etc. Por que não falar a petição inicial, que as pessoas compreendem melhor, ao invés de falar da exordial? Por que falar parquet e não falar Ministério Público, né? Utilizar um termo francês, a gente tem um termo português que as pessoas compreendem melhor. Então, quer dizer, o que a gente chama na área jurídica de juridiquês deve ser evitado no artigo científico, né? Por quê? Porque o artigo científico deve alcançar a sua audiência e obter clareza. Então evite isso e evite excesso de termos técnicos. Busque fazer com que qualquer pessoa de todas as áreas, ou assim, o seu objetivo final é que as pessoas de diversas áreas, diversos campos do saber, possam ler o seu artigo e compreender. Aí sim você alcançou o objetivo máximo de uma pesquisa científica. Bem, pessoal, então, dentre as melhores práticas, lembre-se, evite jargões, excesso de termos técnicos, frases obscuras. Lembre que jargões, estes termos muito específicos, um texto com muitas dessas expressões, elas são inadequadas, portanto correspondem sim também a um vício de linguagem. Você não está gramaticalmente correto ou correta ao utilizar em excesso um artigo científico. Evite ao máximo, se puder, não utilize nada. Tudo bem? Então, em relação a estas dicas, bem, se vocês gostaram, eu peço para vocês darem um like, deixarem o seu comentário e também se inscreverem no canal, clicando aqui no sininho aqui abaixo, porque vocês vão receber as notificações, porque todo dia temos novos vídeos para ajudar a sua produção científica. E veja sempre na descrição, deixamos links de materiais gratuitos como e-books, checklists, mapas mentais, e muito mais. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.